extraordinários! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu estava com saudade, eu sempre falo isso, né? Mas é porque eu fico com saudade mesmo. Uma semana é muito tempo, gente. Eu fico esperando o nosso encontro. Então, muito obrigada mais uma vez por esse encontro. Muito obrigada por você estar aí do outro lado. Já aproveita que é início do programa, já compartilha, já chama todo mundo. Então, estamos aqui te esperando para mais esse programa juntos, com um quadro de entrevistas, onde você recebe e ouve histórias reais de pessoas que já estão ali, ó, com experiência, trazendo aqui para você ensinamentos para você colocar no seu dia a dia. História real, a vida real. E também, lógico, né, para as mulheradas de plantão, vocês viram que eu estou de cor hoje, né, gente? Estou aprendendo aqui o que a Lívia, a nossa consultora de imagem, que está à frente do quadro junto comigo, o quadro Look do Look, onde você aprende sobre moda de uma forma descomplicada e, lógico, né, usando aquilo que você já tem em casa e valorizando a sua beleza natural, a sua autoestima. Então, nós temos quadros incríveis para você colocar em prática aí no seu dia a dia. Mas antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu preciso apresentar o convidado especial, porque sem ele, nada disso estaria acontecendo, que é o nosso Deus. Obrigado, Paizinho, por mais esse episódio, por estarmos aqui, entrando na sua casa, no seu lar. Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que esse episódio, mais uma vez, sirva aí de inspiração para você trazer essa transformação aí para a sua vida, para o seu lar, tá bom? Então, eu já vou apresentar a minha convidada. Inclusive, gente, eu vim combinando com ela, lógico, né? Tem que vir combinando, porque não tem como vir de outra cor. Hoje eu quero apresentar vocês a Jéssica Figueiredo, a mãe do João, a esposa do Gustavo e a proprietária da Santa Marca. O que é Santa Marca, Paula? Hoje nós vamos conversar sobre registro de marca. Algo muito importante para você que está iniciando o seu negócio. Será que precisa fazer só depois que o negócio estiver grande? Será que realmente é importante? Nós vamos descobrir hoje com a Jéssica Figueiredo. Então, já vou apresentar a minha convidada. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui conversando com você e ainda mais sobre um assunto tão importante que é o registro de marca, né? O ativo mais valioso de qualquer empresário, de qualquer empresária, que é a marca, né, de cada um. E estou à disposição aí para agregar para todos os ouvintes, né, todos os espectadores do programa. E você viu, você gostou da minha marca, pessoal? Hoje eu vim de Santa Marca, né? A gente conseguiu conversar um pouco ali nos bastidores e eu só olhei para a Paula, até antes mesmo de dar oi, eu já falei, não acredito, gente, porque quando eu vejo alguém de roxo, eu adoro. Obrigada aí por estar na paleta, combinando comigo e representando a Santa Marca de uma certa forma aí também. Te agradeço. Com certeza. Você vai entender por que a gente está falando tanto sobre isso, né, Jéssica? Porque quando se fala de marca, vai muito além de você escolher um nome. É verdade. É isso. É verdade. Então, já vamos começar o nosso bate-papo. Inclusive, já trouxe aqui, viu, gente? Eu trago cola mesmo, porque eu não quero deixar nenhuma pergunta aí, nenhuma dúvida para vocês. Então, já anotei tudo aqui. Eu falei, vou perguntar tudinho para a Jéssica, para a gente já colocar em prática hoje mesmo, né? Hoje mesmo, é possível. Estamos à disposição aí para, bora perguntar e eu vou sanar a maior dúvida de todo mundo, todos os empresários. Na verdade, as perguntas que provavelmente você vai fazer para mim são as dúvidas da maioria dos empresários. Então, estou à disposição aí para servi-los da melhor forma possível nesse assunto tão importante. Vamos lá, vamos ver se realmente é importante, se realmente precisa fazer registro de marca, né? Porque quando a gente fala realmente sobre você registrar o nome, é realmente importante registrar o nome, Jéssica? Então, gente, vamos lá, né? Como eu já antecipei aí na minha apresentação, a marca, ele é o ativo mais valioso de qualquer empresário, de qualquer empresária, tá? E aí, existem diversos mitos dentro da propriedade intelectual, que é o ramo do direito que cuida do registro de marca. Ah, mas só constituir, de repente, um CNPJ, eu já estou seguro, já estou protegido. Existem diversas dúvidas com relação a isso que a gente vai conversar durante o nosso bate-papo. Mas, sim, ele é um registro indispensável, extremamente importante, e a gente sempre orienta que, antes mesmo de você começar a trabalhar com a marca e com a empresa, com a divulgação, já teria que obrigatoriamente estar com um pedido de registro junto ao NPI, que é uma autarquia do governo que cuida da parte de marcas, patentes e afins. Por que isso, gente? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com a marca, o que vai acontecer? Outras pessoas, né, vão
olhar aí o seu nome, de repente vão achar um nome totalmente interessante, diferenciado, e aí podem ser que comece a fazer as famosas cópias, né? Como a gente vê diariamente ali, e eu recebo diariamente esse tipo de situação no nosso WhatsApp, no nosso atendimento. Então, a proteção do nome, né, entrar com pedido de registro já de forma antecipada, realmente seria o ideal. Constituir o CNPJ, já verifiquei que eu vou utilizar este nome num determinado segmento, eu já fiz a identidade visual, já entra com pedido, então, para realmente já proteger o ativo mais valioso e, a partir dali, você realmente teria a propriedade sobre esse nome. Tá, então esse seria um dos benefícios dos nossos empresários, empreendedores, inclusive empreendedores que estão dentro de casa também podem registrar a marca. É um benefício, né? Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. É um benefício. O NPI, que é a autarquia do governo, ele aceita MEI, inclusive a maioria dos pedidos hoje de registro de marca são MEI, justamente pela quantidade de CNPJs MEIs, né, que no Brasil estão tendo aberturas assim, diariamente, são infinitos, esse mercado do MEI, né, essa forma de empresa realmente está expandindo no Brasil. A quantidade de MEIs que a gente recebe na Santa Marca também não é diferente. Hoje é o principal que a gente entra, são MEIs, mas também pessoas físicas conseguem entrar com o seu pedido pelo CPF mesmo. E aí, muitas pessoas acham que não, só a CNPJ, só a empresa constituída pode fazer o registro de marca. Não, gente, CPF, pessoa física, também pode. Então, trabalhos autônomos, né, trabalhos informais dentro de casa. Vou criar um negocinho, né, que geralmente as pessoas... pequenininho. Uma empresinha, um negocinho dentro da minha casa. Mas, provavelmente, você já tem a sua logotipo, de uma certa forma profissional ou não. Às vezes criou no Canva, não importa. Foi um nome. Inclusive, pode até ser o seu nome com sobrenome, igual você, Paula Silva. Mas quantas outras Paulas Silvas não existem no Brasil, né? Sim. E esse é um ponto também que eu gosto de frisar. Às vezes a pessoa acha que o nome da marca, sendo a pessoa física, com o nome, mais sobrenome, ou só o sobrenome, ou só o nome, acha que não tem risco. E não é assim. Paula, quantos e quantos casos a gente já pegou durante essa trajetória aí de transição de nome, de troca de nome, justamente porque já existia o nome da marca personímico, que a gente fala, que é nome de pessoa. Então, independentemente, né, se você é pessoa física, se você é MEI, limitada, ME, independentemente da natureza jurídica que você atue aí na sua empresa, você deve registrar aí o pedido de marca junto ao NPI, que realmente é o único órgão responsável pelo registro de marca. A junta comercial, quando você constitui um CNPJ, né, ela vai proteger o seu nome em forma estadual, em âmbito estadual. Porém, o NPI, que é a autarquia do governo, ele é o único responsável pela proteção da marca em âmbito nacional. Então, é a única forma que realmente você consegue proteger o nome da marca e, entre outros ativos ali que a gente pode conversar a respeito, né? Tudo que envolve a propriedade intelectual, nome, logo, etc. É porque eu fico pensando, imagine, acredito que você deva receber também muitos casos assim, que a pessoa criou ali uma conexão com aquela logo, com aquela cor, mas não registrou. Exato. E aí, se realmente, a hora que ela chega no momento com um profissional, que ela encurtou esse caminho, e aí a hora que vai procurar no NPI já tem, é começar do zero de novo, né, Jéssica? E assim, 100% das vezes que a gente vai lá e faz a pesquisa de viabilidade, né, que é a pesquisa se o nome da marca está disponível ou não no segmento, e a gente, infelizmente, encontra, né, nomes iguais ou semelhantes, porque, gente, um adentro, né? A lei fala que não basta o nome ser igual no mesmo segmento. Ser semelhante,
né, possível de causar confusão entre as marcas, também o INPI indefere. Então, por exemplo, no caso da Paula Silva, não poderia existir uma Paula da Silva, porque, querendo ou não, é muito semelhante. E, se for do mesmo segmento, causaria uma associação indevida de marcas. Então, além de a gente pesquisar, né, por isso que a consulta de viabilidade realmente é a coisa mais importante antes de entrar com um pedido, e a gente faz de forma gratuita na Santa Marca, inclusive. Antes de a gente entrar com qualquer pedido de registro, a gente faz essa consulta muito minuciosa e fala para o cliente, olha, não identifiquei nenhum processo igual ou semelhante. Olha, identifiquei, e realmente a gente apresenta um risco médio de concessão. Ou, se tiver exatamente igual, aí realmente o chão cai para aquele empresário. Mas, Jéssica, eu uso o nome desde 2010, Jéssica, a minha ideia... Assim, e realmente eu entendo, né? Eu entendo o empresário. Ele construiu, né, a ideia, o negócio dele em cima daquele nome. E para mudar é muito difícil. Número 1 de resistência hoje nos atendimentos é fazer a transição de nome. Então, por isso, né, a importância, porque a gente realmente tem que cuidar dos nomes iguais no mesmo segmento, mas também dos nomes semelhantes. Então, quando acontece esse tipo de casos, situações que ou o empresário ele já é notificado extrajudicialmente, que acontece muito... É isso que eu ia perguntar para você. O que está acontecendo hoje? Como essa informação do registro de marca ela realmente está mais difundida, existem já diversos escritórios trabalhando, atuando nessa parte. Então, se o meu cliente ele detém deste direito, né, ele possui a propriedade deste nome, quando eu verifico em rede social, ou às vezes até os próprios clientes do meu cliente já sinalizam, olha, você viu que tem uma empresa usando o mesmo nome, um nome muito semelhante, a logo, eu até me confundi quando eu vi. Acontece que os próprios clientes denunciam as outras marcas. Eu vou lá como procuradora do meu cliente, né, como representante, e eu faço uma notificação. Primeiro, pelo correio, né, ele recebe um AR, uma carta, uma notificação, que se chama notificação extrajudicial, e aí a gente motiva, né, a gente coloca dos fatos que o meu cliente, XPTO, coloca ali os dados do cliente, ele detém o direito, junta o certificado de marca, que é o documento que comprova isso, e pede encarecidamente que ele troque num prazo de 30 dias, sob pena de ir para uma ação judicial. E aí, no judicial, já muda de figura, né? Existem multas diárias que os juízes aplicam em caso, né, de comprovação de forma indevida a utilização do nome. E aí, quando o empresário ele recebe essa notificação, eu já antecipo, não é legal, ela é assustadora, ainda mais pelo prazo de 30 dias. 30 dias, muito. E a maioria deles, quando eles recebem, eles entram em contato conosco para fazer um acordo, eles falam, Jéssica, eu nem sabia da existência desse direito, que tinha que registrar, e eu vejo isso, que realmente eles não sabiam. E aí a gente acaba verificando, isso vai depender de cada caso, a melhor forma possível para aquele caso. Mas quando é um nome igual ou semelhante, está trazendo uma confusão para o meu cliente, está prejudicando ele, inclusive de cunho financeiro, né? Porque a partir do momento que você se confunde entre duas marcas, isso acaba gerando, a gente faz um acordo, aumenta esse prazo de 30 dias, às vezes a gente consegue um prazo de 6 meses, a depender do que o meu cliente for me confirmar, me sinalizar, mas essa pessoa notificada, né, o notificado acaba realmente mudando o nome, fazendo uma alteração, e aí ele faz a transição de fachada de loja, de uniforme, de materiais e todas as outras coisas que carregam o nome da marca. E então ele tem um prazo de 30 dias para retirar todo esse material de circulação, independente se ele está distribuindo ou o que ele tem ali, ele tem que... Você artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência, dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o Estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. A notificação extrajudicial, Paula, que nós advogados, assim, de forma
totalitária, assim, né? Sim. Que a gente realmente atribui um prazo de 30 dias. E depois, dependendo do cliente, né, e também do notificado, a gente vai entendendo a situação e vai trabalhando com um prazo maior. Mas a notificação ele recebe em 30 dias e depois a gente vai construindo ali se existe a possibilidade de um prazo maior, sabe? O máximo que eu já concedi para outra pessoa mudar foi um caso assim de um supermercado que realmente era uma estrutura gigantesca para mudar, até frota de caminhões, né? Então, realmente, a gente fez um inventário de todos os bens que precisariam ser modificados. Ele me apresentou o orçamento do gasto que ele teria e, logicamente, que os empresários, né, não vão guardar um caixa específico para uma mudança de nome, né? E aí cai essa notícia da noite para o dia. Então, foi onde a gente forneceu um prazo de 1 ano. O meu cliente entendeu toda a situação, né, principalmente a questão financeira que pesou, e a gente concedeu 1 ano. E hoje, realmente, essa empresa ela já está com um novo nome, já mudou tudo, frota, fachada, mais de 200 uniformes de funcionários. E foi um gasto que ultrapassou, inclusive, R$500 mil, que depois eles me apresentaram. Então, existe, tá? Sim. E existe muito, né? Então, assim, sai mais barato realmente você investir num profissional. Então, se você, estou em casa, quero montar um negócio. Primeiro passo seria primeiro ver se tem essa viabilidade do nome. Exatamente, esse é o primeiro passo. A gente faz a pesquisa de viabilidade com um nome no segmento. E aí a gente já sinaliza se realmente tem boas chances de concessão de ser aprovado aquele nome ou não. Muito antes da identidade visual, então. Então, é primordial abrir um negócio. Eu quero ser um empresário ou empreendedor. Antes de abrir um negócio, precisa primeiro ver a viabilidade do nome. Se a pessoa está começando do zero, criei um nome, eu já diria, já faz a consulta para você, de repente, nem gastar com esse profissional de designer. Né? Porque depois, se precisa ser feita uma alteração da logo, ele, às vezes, tem profissionais que cobram. Mas você me falou que era Paula Silva, né? Então, primeiro pesquisa o nome, né? Se você está começando do zero, a empresa te sinalizou, o profissional te sinalizou que tem boas chances, que daria realmente para registrar e seguir com aquele nome no seu segmento. Aí depois você vai para essa parte visual e depois no processo você entra com o nome e a logo, onde em um processo você já consegue a proteção tanto da identidade visual, do designer, da fonte estilizada que você utilizar, quanto do elemento nominativo, que é o nome da marca. Tá. E em casos de nomes semelhantes, mas de nichos diferentes? Pode. Tem a possibilidade de manter seu nome por ser nichos diferentes ou não, Jéssica? Sim. Quando a gente encontra nomes até iguais ou semelhantes, mas em nichos totalmente diferentes, que não são nichos nem análogos, quando a gente fala assim, né? Semijoia e vestuário, existe aí um nicho de moda. Então, pode ser que o NPI ainda entenda que é o mesmo cliente. Tem mais isso, tá? Embora a gente não protocole na mesma classe, né? A marca, acessórios, semijoias é uma classe e vestuário são outras. Mas já vi diversas decisões do servidor do NPI nesse sentido. Não são a mesma classe, mas são mercados análogos, então, em tese, é o mesmo público consumidor. É onde ele indeferiu o pedido. Então, quando a gente verifica que o segmento é totalmente diferente, totalmente distinto, realmente o público consumidor é outro, pode, tá? E aí, provavelmente, se o profissional verificar a consulta de viabilidade que não tem nada no segmento com um nome igual ou semelhante, provavelmente vai vir concedido aí a marca. Então, realmente, para você que quer economizar e realmente fazer, sem ter dor de cabeça, né, lá na frente. Então, às vezes, você quer encurtar caminho. Eu sei que o início, nós sabemos, né, Jéssica, que o início do empreendedor, ele tem um pouco mais de investimento e um capital um pouco mais curto. É verdade. Só que eu acredito que tem coisas que tem que ser olhado como investimento, né? E a identidade visual não é sobre a identidade visual, mas sim o nome, o registro da marca é algo realmente pontual. Você tem um produto, tem uma marca, tem um serviço? Então esse recado é para você, empresário, que quer divulgar a sua marca aqui no programa Paula Silva com você como patrocinadores. Entre em contato com esse número que está aparecendo aqui abaixo e fale hoje mesmo com a equipe. Eu estou aguardando você. Muito pontual, uma evolução, gente. Né? E, assim, como eu falei, diariamente estão abrindo tantos negócios, né? E só em 2024 teve assim um número absurdo de pedidos de registro de marca junto ao NPI. Porque, realmente, né, as empresas estão crescendo. Lógico, eu sempre falo, fecha-se
muitas empresas, Sim. mas estão abrindo-se muito mais. Então, a probabilidade de você encontrar um nome que seja semelhante a alguém, a alguma empresa, é grande, de fato. Sim. E hoje, a gente sempre fala, quando a gente se depara, né, que tem casos que o cliente vai mandando, já passou de 15 nomes e eu falo, não, esse não dá, esse não dá. E ele começa a se desesperar. Jéssica, é assim mesmo? E tem vezes que o cliente, assim, quando ele manda 20 opções de nome, que aí no 20, né, no 20º eu falo, olha, esse sim. Olha. E hoje, para você ter uma noção, né, era um problema que a gente não tinha anos atrás, mas hoje os melhores nomes para a gente realmente conseguir registro são os que levam nome mais sobrenome, porque só o nome, por exemplo, Paula, provavelmente já tem em quase todos os segmentos. Muito. E dependendo do seu caso, né, Paula Silva, pode ser que tenha Paula Silva em algum determinado segmento, em alguma determinada classe das 45 existentes. Mas o nome com sobrenome realmente ainda está mais fácil de conseguir, a depender do nome e do sobrenome, e também nomes inventados. Então, quando você cria um nome inventado, e às vezes as pessoas não gostam porque elas acham que não tem sentido esse tipo de nome. Mas, gente, nome inventado é, por exemplo, assim, você pega a sílaba do seu nome e junta com a sílaba do seu esposo, do seu filho, e aí você vai escrevendo e vai verbalizando, porque o fonema também é muito importante, né? Que seja um fonema comercial, que não seja difícil de falar, né? Aquela marca. E aí pede também para a sua rede aí, dar uma opinião, né, como um olhar de consumidor mesmo. E aí, quando você acaba juntando sílabas, acaba criando uma palavra nova. Então, esses nomes inventados realmente hoje no NPI são os nomes com mais chances de concessão. E eu adoro, porque traz um tom criativo. Sim. E você acaba conseguindo construir o porquê do nome. E aí, quando conta a história depois, né, do nome da marca, isso acaba engajando também a história com o público consumidor. Eu fiz uma homenagem, porque geralmente a pessoa bota a sigla, né? Sim, coloca ali um PS, por exemplo. E sigla realmente já está bem difícil de conseguir também. E no mundo das marcas, quem tem sigla, não fique bravos comigo, mas Só anotem. Só anotem essa dica, né, para caso um dia eu mudar. Mas entre todas as opções, né, que a gente tem de tipo de nome, por exemplo, o seu é personímico, Paula Silva. O meu, Santa Marca, é um nome composto, 2 palavras, mas também carrega um pouco de personímico, porque o meu sobrenome é Santa Helena. Pronto. Então, o Santa, realmente eu criei a Santa Marca por conta do meu outro sobrenome, Santa Helena. Existem nomes toponímicos. Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo. Vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. Que são nomes de lugares. Exemplo, Avivara, Arezzo, que são ilhas italianas, né, comunes, e as pessoas nem sabem disso. Uau. E olha só da onde que eles tiraram a ideia, de um mapa mundi. Eles abriram o mapa, olharam ali nomes de cidades, de ilhas, e aí viram que o fonema realmente era bom, e de fato é, né, Vivara, Arezzo. E aí criaram a marca, que é totalmente diferente das demais. Então, se você, já uma dica aí, não estar mais se conectando com o nome da marca, porque isso acontece, né, Paula? A gente, às vezes, cria um nome provisório e, depois de um determinado tempo, aquele nome não faz mais sentido. Pode pesquisar, gente, nome de lugares é uma dica boa. Nomes compostos também tendem a ser aumentar a chance de concessão, né, justamente porque são 2 palavras. Então, existem aí diversos truquezinhos, e aonde a sigla, né, comercialmente falando, ela acaba ficando em último lugar. Porque no mundo das marcas se fala que o consumidor ele não se conecta com sigla, ele se conecta com uma palavra. Que é a parte humanizada, acredito que seja, né, Jéssica? Exatamente. E aí, só tomar cuidado, né, às vezes, quando são 2 siglas vogais, porque, às vezes, eles vão ler AI ou AI. Existem ali as regras de pontuação, o consumidor vai começar a verbalizar o nome da marca errado,
Você vai ter que ensinar aquele consumidor a falar o nome da marca, igual quando é um nome inglês, né? Num nome estrangeiro. Então, tem diversas informações aí dentro da marca que é importante, né, que o empresário, a empresária, ela se atenha para, de repente, já escolher um nome aí, comercialmente falando, muito bom e registrável, né? Muitos detalhes, né, gente? Anotaram tudo? Gente, é detalhe. Muito detalhe, porém, o que a gente está falando desde o início realmente é para você economizar financeiramente e também não ter o desconforto de você ter essa frustração, de você ter a sua papelaria, ter toda a sua documentação, tudo certinho, e aí chegar lá e falar assim, então, você vai precisar recolher todas as suas coisas, não vai ter como continuar. Então, realmente, procure um profissional dessa área. A gente já está trazendo aqui esse ensinamento, então, para você não ter esse desconforto. É verdade. Certo, Jéssica? Certo, Paula. É isso mesmo. Meu Deus. Já estamos finalizando aqui o nosso bate-papo de maneira muito rápida, porém, eu tenho certeza que tiveram grandes ensinamentos para você colocar aí no seu dia a dia. Então, para a gente finalizar, Jéssica, eu gostaria que você falasse aquilo que você sentiu no seu coração. Um versículo, uma mensagem, uma palavra. Deixa Deus te usar. Nossa, fui pega de surpresa. Deixa Deus te usar. Gente, eu procuro sempre falar para os empresários empresários, empresárias, para se conseguir colocar Deus, né, no meio do seu negócio, no topo do seu negócio, eu acredito que este é o principal insight que eu consigo trazer para vocês, porque a partir do momento que eu coloquei Deus, né, acima de tudo, acima dos meus negócios, ele começou a me direcionar de uma forma sobrenatural e, inclusive, me conectando com pessoas, né, amigas de Jesus, que é o caso da Paula. Amém. Então, eu acho incrível essas conexões que Deus faz, né? E Ele realmente só me aproxima de pessoas com os mesmos princípios e valores, e isso é muito interessante. E os meus clientes vêm da mesma forma, as pessoas que trabalham comigo na Santa Marca vêm da mesma forma. Então, a gente consegue fazer uma oração, né? A gente consegue ter feedbacks de clientes também que envolvem, porque lá na Santa Marca, semanalmente, a gente fala assim, nossa, foi Deus que te mandou. Porque a outra empresa me disse que não dava e você encontrou uma saída. Você não só falou não, você falou não porque ainda me deu a solução, né? E eu acredito muito que nós empresários, se a gente tem uma empresa, é para servir o reino, servir as pessoas, servir as empresas, servir todos os profissionais envolvidos, né? Que a gente tem diversos profissionais envolvidos, desde da pessoa que confecciona uma logo e tal. Então, tem todo um trabalho, né, envolvido nesse segmento. Então, acredito que Deus, estando no centro, no topo do seu negócio, não tem como não prosperar, né? Você fazendo as coisas da maneira correta, de acordo com seus princípios, do que Ele nos ensina, né? A sermos como pessoas, como humanos, sempre lembrando que a nossa empresa precisa servir pessoas, né? Não é só sobre dinheiro, mas sim sobre servir. Então, se eu pudesse dar um recado, né? Uma dica, né, do fundo do meu coração seria isso. Amém. E obrigada pela oportunidade. Foi um prazer me conectar com você. Mais uma amiga de Jesus para minha lista. Eu quem agradeço a sua disponibilidade. Eu sei, a Jéssica e o Gustavo, eles estão no meio de uma intensidade de agendas, mas aí encontrarem um lugarzinho para poder vir aqui. Então, assim, obrigada mais uma vez por aceitar o convite. E até breve, se Deus quiser. Até breve, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade. E estamos à disposição para servir todos vocês aí, ouvintes da Paula Silva. Obrigada mesmo. Obrigada. Deus abençoe. Amém. E para você que está aí do outro lado, não saia daí. Após o intervalo, nós voltamos com o quadro mais colorido, cheio de autoestima, que é o quadro Look do Look. Eu já volto. E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí, que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional.
Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Estamos de volta com o quadro Look do Look, o quadro mais colorido, mais amado por vocês, mulheres, que é o quadro que quando nós falamos sobre montar um look, aqui você vai aprender a colocar os seus ensinamentos com a peça que você já tem em casa. E o melhor, aquele look ousado com cor. Vocês estão percebendo, né, meninas, que todos os episódios eu estou me permitindo trazer cores, composições diferentes. Confesso que ainda é um desafio, mas é muito gostoso, porque, gente, é muito bom ter aquele look exclusivo com a peça que você tem em casa e combinar de uma forma diferente. E hoje, o nosso tema vai ser sobre mix de estampa. O que seria realmente o mix de estampa? Você já pensou em misturar uma estampa na parte de cima, outra estampa na parte de baixo? Eu fico meio assim, será que dá bom? Será que vai ser legal? Como que fica essa composição desse look diferente? Então, eu já quero mostrar para vocês, mas daqui a pouco a gente vai chamar a Lívia. Opa! A Lívia, gente, a Lívia já está aqui, chegou primeiro, ela e a Gi. Já estou aqui do lado Você da Gi. Ela já está aqui do lado, gente. Como já está ansiosa, eu que tenho que ficar ansiosa. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Que delícia. Que delícia. E esse tema, como assim? Mix de estampa. Então, Paula, eu Como que funciona? pensei nesse tema porque é a dúvida de muitas mulheres em relação a isso. Muitas me perguntam como que eu faço mix de estampas de uma maneira harmoniosa, porque existe aí uma certa insegurança para quem não está acostumada. Sim. Então, aqui eu trouxe uma proposta pensando na harmonia das cores. Isso significa o quê? Se a blusa e a saia, ou poderia ser uma calça, um shorts, estiverem na mesma cor, isso traz uma harmonia independente da diferença de estampa. Ah, então assim, por exemplo, aqui a blusa está Preto e preto branca, e branco. Em cima, a saia é preta e branca. Só que aqui é poá, aqui são listras. Diferente isso, hein? Diferente. Bom, é ousado. É ousado. Para quem não está acostumado assim, por isso que eu trouxe dessa forma. Fica mais discreta, Tá. traz essa harmonia, certo? E poderia ser aqui em cima também flores. Ah, mas preto e branco com flores? Sim, daria certo também com o poá, para quem estiver começando a fazer esse mix. Porque o importante é a cor, manter a cor. Isso. Que está aqui no fundo. Quando vai haver aí esse mix de estampas, pelo menos ter um ponto de cor igual entre uma peça e outra. Mas no caso das mulheres que estão começando e que querem se sentir mais seguras e irem se acostumando com a ideia, eu indicaria dessa forma. E também, Paula, eu pensei na questão de trazer mais uma cor para dar contraste nesse look. A Lívia sempre introduzindo as cores. Vocês estão vendo, né? Aqui, ó. É ela que monta os nossos looks, os meus looks, inclusive. E ela sempre coloca aquela cor. Vamos incluir cor, Paula. Vamos incluir cor. Então, assim, e você que está aí do outro lado? Você, mulher, já está incluindo cores aí no seu look? Além de ousar aqui, né? Tem que incluir as cores. E eu tô gostando, sabe, Lívia? Eu tô gostando de incluir as cores. Eu tô vendo que você tá mais colorida mesmo, hein, Paula? Nossa, a hora que a Lívia tá montando ali os looks, daqui a pouco eu já peguei antes, mas eu fico meio assim, né? Será que vai dar bom? Será que vai ficar legal? A Lívia vem e coloca as cores e fica muito legal. E trazer um mix de estampa também é um outro desafio, que ficou muito legal. E você?
que vocês acharam aqui? Conta aqui pra gente nos comentários dessa composição de poá com listras. Meu Deus do céu. Vocês usariam? Ou um poá com floral, na cor preto e branca? E aqui também, Paula, o que eu coloquei? Para as mulheres mais casuais, que preferem o conforto, eu coloquei a opção do tênis. Que nós amamos. E a opção do escarpão colorido para trazer esse ponto de cor diferente para o look. Então, talvez, não quero tudo branco e preto. O que eu poderia inserir aqui? O que eu poderia adicionar? Poderia ser esse, ou amarelo, ou então um sapato verde. Fúcsia daria certo. Olha aquele colete ali, fúcsia. Esse aqui, por exemplo. Vamos testar ele, colocar ele por cima. Vamos ver como que a Gi ficaria. Seguro? Obrigada, aqui Paula. já faz ao vivo e a cores, né? Isso. Para mostrar para as meninas aí. É uma opção. Tá. E aí o sapato seria da cor do nosso. Poderia ser da mesma cor do colete. Tá. Para trazer esse destaque, entendeu? Sim. Aí são propostas, são sugestões, como a gente sempre vem falando aqui. É importante sempre provar, ver como vocês se sentem, se vocês vão se sentir confortáveis com a peça, com essa inovação no visual. Vai introduzindo uma vez ou outra, assim, né? Coloca numa pecinha, depois coloca na parte de baixo, sei lá, um acessório, igual você sempre está falando, né? Comece devagar, ou usando devagar, né, Lívia? Isso. Tem que começar devagar. Exatamente. E aqui eu vi que você escolheu listras e poá. São estampas atemporais, que ela estava explicando. Mas, Lívia, o que é realmente uma estampa atemporal? Nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Atemporal. Nunca sai de moda. Anotem aí. Sim, então, são a clássicas. listra e o poá são clássicas. É uma peça que você vai investir. E vai usar sempre, em qualquer estação e da forma como você achar melhor usar. Tá, né? E aí você colocou um acessório aqui e ficou... Para arrematar aí o look e trazer essa cereja do bolo. Poderia ser prata também, aí vai do gosto da mulherada. E por que eu falei que dá certo em todas as estações? Porque aqui daria certo até por baixo, uma segunda pele branca ou preta. Por baixo dessa listra? Por baixo dessa listra. E colocar uma bota com esse mesmo look, entendeu? Nossa, meu Deus do céu. É uma opção, é uma sugestão. Super diferente. Isso. Quem quiser experimentar é uma alternativa. Por que não? Porque, de repente, às vezes, as mulheres que estão nos assistindo têm essas peças em casa e quer fazer um look único, exclusivo e diferente. Diferente, usar de um outro jeito. Por que não unir? Por isso que o tema, né, do programa, do episódio, do quadro, é o look do look. Porque você pode usar de várias formas. E se vocês prestarem atenção nos episódios anteriores, nós já usamos várias peças que estamos aqui de forma diferente. É só você prestar atenção. Você prestar atenção. Mas o trava-língua hoje tá que tá, hein? Oh, meu Deus! E Paula, só prestar atenção. Aqui também eu fiz o mix. Sim, porque tem a cor que você manteve, que você falou que é o marinho, no caso, é isso? A camisa listrada com o poá do lenço. Que manteve a cor que você falou. Listra e poá, só que de formas diferentes. Eu coloquei na camisa e no lenço. Olha os tons do lenço, como conversam com o meu look. Por isso traz essa harmonia. Então, são tons de azul e tem o tom do fúcsia, que é da cor do meu escarpão. Não é que é verdade? Não é? Não é que é verdade? E realmente é peças que a gente já tem em casa. Mas a combinação, talvez a gente fica realmente preocupada. Insegura. Mas, de novo, o que a gente está sempre falando, o importante é você valorizar a sua beleza natural. Sim. Você fazer primeiro a prova para ver se realmente... Não, eu estou me sentindo segura, estou me sentindo bem. Não é se preocupar com o que as outras pessoas vão dizer, né, Lívia? Mas você se sentir bem. De repente, você está numa fase que você quer algo exclusivo para você. E por que não usar aquilo que você já tem em casa? Sim. E vocês usariam?
E aí, conta pra gente, que a gente quer saber, deixa aqui nos comentários para ver o que vocês estão achando, se vocês usariam ou se já usaram de uma maneira diferente. Vamos trocar aqui, né, as ideias. Estamos aqui para isso. Esse programa é nosso, então a gente quer que vocês participem também. Sim. Certo, Lívia? Certo. E eu sei que a Lívia, para finalizar, ela tem sempre aquele presentinho pra gente, né, Lívia? É um presentinho para reforçar essa mensagem. Na verdade, é uma mensagem para você, mulher que está aí do outro lado, reforçando isso, que é o poema que ela sempre está lendo aqui no final do quadro, né? Então, por favor, Lívia, já vou guardar aqui, gente. Vamos guardar aqui. E a Lívia vai ler esse poema aí para a gente finalizar o nosso episódio. Não tenha medo de ser você. Não receie se surpreender. Expresse o que há de melhor em seu ser. Você não nasceu para se esconder. Permita que sua imagem também fale por você. Não deixe que nada nem ninguém apague sua identidade. Busque se conhecer, pois só assim será possível florescer. Uau! Ei, que lindo! Obrigada, minha amiga, agradeço, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por você estar sempre aqui com a gente, nos despertando para que a gente venha florescer com a nossa essência. Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima semana, se Até. Deus quiser. Até. E para você que está aí do outro lado, que participou com a gente, eu quero que você também deixe aqui nos comentários o que você achou. Se você usaria esse look, se você já usou. Eu quero saber, eu conto com a sua participação, eu conto que você compartilhe também essa programação com outras amigas, com outras pessoas, para que juntas a gente forme, né, essa comunidade de mulheres que estão florescendo, despertando, transformando e valorizando a sua beleza natural. Então, eu aguardo o seu comentário aqui para a gente participar junto. Esse programa é nosso, né, gente? Deixa também temas que você gostaria de ver nos próximos episódios, de looks, de peças, enfim. Nós estamos aqui para contribuir e para trocar as ideias e ensinamentos. Então, não fique triste, porque na próxima semana a gente tem mais um encontro às 20 horas. Programa Paula Silva com você, com os quadros de entrevista e look do look. Eu estou te aguardando na próxima semana. Tchau!